E quando alguém que estiver em casa fizer uma pergunta, eu vou repetir aqui em voz alta para o pessoal que está presente escutar. E assim caminha a humanidade. Vamos ver o que nós temos no chat aqui. Gabriel falando que amanhã ele vem, mas amanhã eu não estou aqui não, Gabriel. Professor William, provavelmente, né? Luiz Felipe também, Gabriel tá rindo. Boa. Acho que agora vamos poder começar essa brincadeira. Ô, professor. Oi. Ué, amanhã você não tinha trocado com o professor Evandro? Então, mas eu troquei professor Evandro segunda e terça. É mesmo, cara, hoje é segunda. Hoje é segunda, professor. Ai, meu Deus do céu, tá achando... Não sei da onde que eu tirei da cabeça que amanhã é quarta-feira. Nossa, gente, eu tô precisando de férias. Amanhã a gente tá aqui no mesmo sistema, no mesmo bate-local, no mesmo bate-hora. E vamos ver se amanhã eu consigo botar tudo para funcionar 1h30 da tarde, né? Que hoje já são 2h20. Agora que eu consegui fazer funcionar aqui o projetor, para a galera que está presencial conseguir ver. Oi? Pode vir. Polícia prender a gente, não vamos preso, todo mundo. Problema não. Eita. Ué. Cara, chega, né? Pior que eu tô gravando aqui, senão eu ia falar uns negócios. Pô, ontem eu tava no estádio Brabão assistindo a partida de futebol no meio da galera. Tinha 1.000 pessoas lá na arquibancada. Chega aqui na sala de aula 10 pessoas aqui dentro. Proporcionalmente, é muito menor a quantidade do que eu tava lá no meio da galera do Brabão. Então, depois eu corto essa parte do vídeo aqui na hora de pôr no YouTube. Vamos seguir nossa vida aqui, então. Bom, já está gravando. Então, excepcionalmente, o vídeo que vai para o YouTube é o vídeo aqui do Meet mesmo. Lá em casa eu fazia uma gravação um pouco melhor. Eu tinha um segundo computador. Aliás, aqui também tem, né? Depois eu posso pensar em usar um desses aí só para gravar. Vou preparar um segundo. Esse aqui não é o Windows, é essa? Acho que isso aqui é Linux, né? Deixa eu ver o que tem nessa bagaça aqui. Vou preparar essa máquina do professor aqui para mim fazer a gravação. Vamos ver o que vai entrar no ar nessa máquina aqui. É Linux não faz o que eu quero, então deixa eu desligar. Pronto. Vamos com essa gravação do Meet mesmo. Bom, deixa eu recordar aqui o que nós estudamos na aula passada para ver o que estudaremos hoje. Eu ainda não estou compartilhando a tela com a galera que está em casa, mas não se preocupem que aqui é tranquilo. Só estou entrando no YouTube aqui para ver. Deixa eu compartilhar, né, com a galera que está em casa, senão eles vão ficar vendo só meu focinho lá e só tem uma tela para compartilhar aqui agora. Vou ver se eu consigo minha destreza com uma única tela. Então, essa disciplina é a disciplina de Banco de Dados 2. A última aula está aqui, dia 16/11. Vai, tá errado, hein? Ou foi feriado? É porque trocou com o professor Evandro. Então, na semana passada não teve, porque foi 2 aulas de linguagem 2 e hoje e amanhã. Não, então tá certo, é isso mesmo. Então, nós teremos a aula de hoje e a aula de amanhã. Então, nessa última aula aqui, eu acho que foram as funções que nós estudamos. Exatamente... Oi, pode falar. Aí, sexta-feira, não vai ter. Sexta-feira? Porque aí hoje e amanhã, banco de dados Não, mas sexta-feira é outra coisa. Sexta-feira não entrou na troca, não. Sexta-feira é normal. Sexta-feira... Então, hoje é banco de dados, né? Hoje é banco amanhã de dados. De novo, então. E amanhã é banco de dados de novo. Porque na semana passada vocês fizeram 2 aulas com o Evandro. E hoje, segunda e terça, vocês fazem 2 aulas comigo. As aulas de sexta-feira não teve alteração nenhuma. Certo?
certo. Ótimo. Então, eu estava conferindo aqui lá no YouTube, nossa última aula foram dessas funções. Então, eu acho que chegou o momento da gente dar uma estudada no Group By. Agora sim. Porque eu mostrei para vocês essas funções. Deixa eu pegar aqui o manual. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho uma cópia do manual aqui. Tá. Então, nós vamos estudar. Deixa eu pegar aqui funções. Não lembro o nome dessas funções. Funções. Aqui tem 50 mil. Temos que ir pelo count mesmo. Count. Nossa, tem 300 count dentro do manual. Contando registros. São essas funções aqui, quer ver? Bom, nós estudamos lá o count, o AVG, o sum, aquelas funções, e eu mostrei para vocês principalmente a questão dessas funções quando você usa uma coluna que tenha valores null, certo? Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui o banco de dados. Vamos lá no prof, PQRS prof. Pronto. Abri o PHP-MedMin, que tem o banco que a gente está usando como exemplo para aprender esses comandos. E aí, eu vou precisar contar uma historinha aqui para que vocês entendam o conceito do Group By. Deixa eu achar ele aqui. Pelo menos o Group By eu tinha que achar. Group... Achei! Achei. Funções e modificadores para usar com a cláusula Group By. 406. Será que é isso? Funções Group By. Isso, ó, aqui é o count. É isso mesmo, achei. AVG. Beleza. Então, essas funções nós estudamos na aula passada. Então, todo mundo lembra o que elas fazem, certo? Bom, nós vamos aplicar essas mesmas funções agora dentro de um cenário um pouco diferente. Deixa eu pegar aqui o exemplo do nosso banco de dados. Deixa eu pegar a tabela... Vamos pegar a tabela de cidades. É a menorzinha que tem aqui. Vou fazer um corte nela aqui. Vocês acham que se apagar a luz aí de trás, melhora? Tá dando para enxergar legal aí? Tá? Porque a resolução desse projetor não tá legal, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui o zoom desse negócio. Aí. Bom, então tá aqui. Essa é a tabela. O pessoal que estiver em casa aí, galera, como hoje eu consegui só uma tela, eu não consigo ver o chat e se alguém levantou a mão. Então, por favor, quem está em casa, abre o microfone e dá um grito aí para fazer pergunta, tá? Aí eu paro para responder. E aí, toda vez que surgir uma pergunta de quem está de casa ou quem está aqui na sala, eu vou repetir a pergunta
para que todos possam saber qual é a pergunta. Bom, então olha só, o que nós fizemos na aula passada? Nós aplicamos aquelas funções em determinadas colunas de uma tabela do banco de dados. Foi isso que nós fizemos. Então, por exemplo, se a gente aplicar um AVG na coluna população, o que a gente vai ter? O AVG vai pegar essa coluna, todos os valores que ela encontra nessa coluna, ela calcula a média para a gente. Se a gente aplicar um SUM na coluna área dessa tabela, a função vai somar todos esses valores para a gente. Certo? E vai nos devolver o total. Podemos fazer um teste aqui agora para testar isso que eu estou explicando. Se eu fizer, aí eu vou ter que aumentar um pouquinho o zoom aqui, né? Se a gente fizer aqui, ó, um select sum área from cidades, já está pequeno, né? Select sum área from cidades e a gente mandar executar, ele dá um resultado aqui, ó. 4.997.653. Esse resultado nada mais é do que o somatório disso aqui, ó. Somatório disso aqui. Beleza? Bom, aí, olhando para essa imagem, e se eu perguntasse para vocês qual é a soma da população, mas agora eu quero por estado. Eu não quero a soma da população de todas as cidades. Olhando para essa imagem, você faz facinho. Por que você faz facinho? Porque o que você faz? Bom, o critério para fazer o somatório é a coluna estado. Certo? Tá. Isso significa dizer que eu preciso fazer o quê? Eu preciso separar. Eu tenho aqui, ó, isso aqui é Minas Gerais. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, tá? Então, isso aqui é Minas Gerais. Isso aqui é São Paulo. Isso aqui é RJ. Outra de São Paulo. Outra de Minas Gerais. Uma água comprida aqui sem nenhuma sigla. Outra de Minas Gerais. E 3 de Goiás. Então, a situação que ficou foi essa. Ó. Eu vou voltar aqui tudo para... Eu só organizei os dados usando como critério o que foi estabelecido. E o que foi estabelecido... Ó, depois que eu fizer isso aqui, eu posso voltar aqui e ampliar de novo. O que foi estabelecido? Eu pedi para vocês que me deem o somatório da população, mas por estado. Então, aqui, Rio de Janeiro só tem uma cidade. Minas Gerais tem 6 cidades. São Paulo tem 4. Goiás tem 3. E aqui uma cidade que vai... Não sei se nem se vai ficar de fora, acho que não. Não sei se vai ficar, a gente vai descobrir daqui um pouquinho. Essa água comprida aqui, a coluna estado dela está com nulo, está vazio. Então vamos ver qual que vai ser o comportamento dela. Mas o que eu preciso que vocês entendam aqui é o seguinte. A questão que eu coloquei mudou o cenário. A questão que eu coloquei é, eu quero saber
a soma da população mais, não mais, de todas as cidades. Eu quero saber a soma da população por estado. E esse por estado implica em pedir ao software de banco de dados que faça isso que eu fiz aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu peguei todas as cidades que tinha na tabela e separei as cidades em grupos, usando como critério a sigla do estado. Então aqui é MG, aqui é SP, aqui é Goiás. Então daí o conceito de group by no comando SQL de banco de dados. Toda vez que você fizer um select from e você colocar um group by, você colocou o group by, você está falando para o sistema de banco de dados. Separe os dados em grupo. Ela também separa por estado, não? E assim, na verdade eles não pegam o estado, mas eles pegam a sigla. MG, SP, separa. Olha só. Então, excelente pergunta a sua. Quando nós falamos da cláusula where, a cláusula where, a função dela é completamente diferente. Com a cláusula where, eu separo dados que interessam de dados que não interessam. Então, se eu fizer aqui na cláusula where, ó, vou colocar aqui, ó, select asterisco, vou pegar todas as colunas da tabela cidades, e se eu colocar, vou tirar o group by aqui, tá? Se eu colocar where sigla igual a MG, o que eu estou falando para o software de banco de dados? Vai na tabela cidades e todas as linhas onde sigla foi igual a MG, você traz para mim como resultado. O resto você descarta. Então, a cláusula where faz isso. Tanto é que quando eu mando executar isso aqui, não, é porque aqui não é sigla, a coluna é estado. É por isso que deu errado. Vamos executar de novo. Ah lá. Tanto é que ele me traz como resultado, ó, todas as cidades que a coluna estado tem MG. Então, lembrando, na cláusula where, ela é usada como um filtro. Nela, eu coloco regras que o software de banco de dados usa para saber o que interessa para mim no meu resultado e o que pode ser descartado. Certo? O group by é diferente. Ele não descarta, ele não separa informações que interessam das que não interessam. O group by, nós vamos fazer um exemplo aqui agora. Quando eu colocar group by estado, eu estou falando para o software de banco de dados. O banco de dados separa as linhas da tabela cidades, usando como critério o conteúdo da coluna estado. Aí o que ele vai fazer? Exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Porque o que eu fiz aqui? Eu peguei as linhas da tabela e reorganizei essas linhas em grupos, usando como critério o conteúdo da coluna estado. Então, se tinha GO, eu coloquei todos os GO junto. Se tinha SP, coloquei todos os SP junto. Se tinha MG, coloquei todos os MG junto. Se tinha o RJ, também todos juntos. Então, o que o group by faz? Ele pega os dados e separa em grupos. Grupos cujo o item tenha valores iguais. E o item, nesse exemplo que eu estou explicando, é a coluna estado. Certo? Oi?
O group by, ele separa os dados da tabela em grupos. Vamos ver o que o manual fala do group by? Funções group by. Se você utiliza uma função de agrupamento em uma instrução que não mantém uma cláusula group by, equivale a fazer um agrupamento com todos os registros. Ou seja, se você não faz group by, você faz com todos os registros. Então, o group by atua ao contrário. A gente ainda não viu isso, a gente vai aprender ainda. Apagar, alterar, isso a gente ainda vai ver. Uhum. É sempre assim, aparece aqueles exercícios que a gente ainda não estudou. Deixa eu só dar uma olhada na galera aqui de casa. Se está todo mundo vivo em casa, parece que sim, então vamos continuar. Bom, então olha só, até aqui o que eu fiz? Eu falei o software de banco de dados. Quando eu coloco from cidades, eu estou falando na tabela cidades. Estou falando o banco de dados, vai lá na tabela cidades. Quando eu ponho group by estado, eu estou falando banco de dados. Está vendo essa tabela cidades? Viu a coluna estado? Olha o que tem dentro da coluna estado, e separa, põe em grupos com valores iguais. Foi o que eu fiz aqui, ó. Onde tinha MG, eu pus tudo junto. Onde tinha SP, eu pus tudo junto. Aí o que acontece? Quando a gente usa aquelas funções que eu expliquei na última aula, e no mesmo comando eu ponho group by, as funções AVG, sum, count, min, max, etc., elas trabalham em conjunto com o group by. E aí nós vamos ter um resultado diferente. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou mandar mostrar a coluna estado e na frente eu vou mandar somar a população. Vamos ver o resultado. Olha o resultado. Ele está falando que GO tem 1.374.900. SP, 1.274.590. Percebam que agora a função sum trouxe vários dados como resultado. Por quê? Porque a função sum agora trabalhou em conjunto com o group by. Então, primeiro, o software de banco de dados pegou as informações da tabela e separou em grupos, para depois o sum vir e fazer o somatório de cada um desses grupos. Então, se eu pegar, por exemplo, vamos conferir aqui, ó, SP, 1.274.590. Se a gente vier aqui nessa imagem, que é onde eu fiz o group by manual, né? E a gente fizer um somatório aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. 1.200.800, que é esse primeiro aqui, ó, Campinas, mais 14.900, que é esse aqui, mais 35.000, então vamos lá, 35, mais 23.890, 23.890. Deu 1.274.590. Tá aqui, ó. 1.274.590. Certo? Então, gente, eu vou fazer vários outros exemplos aqui, tá? Para a gente entender bem isso. Mas, recapitulando, todas aquelas funções que nós estudamos na aula passada estão aqui no manual, ó. Count, AVG, sum. Todas essas aqui, se a gente colocar elas em conjunto com o group by, essas funções farão os seus respectivos cálculos em cada grupo
que o Group By produzir. A quantidade de grupos que o Group By vai produzir depende da quantidade de valores diferentes que a gente tem naquela coluna. Nesse exemplo que eu estou explicando, a coluna foi estado. Então, aqui, ó, RJ tem 1, MG tem 6, certo? Então, a quantidade de itens que vai ter em cada grupo depende das informações que tem dentro daquela tabela. Vou dar um outro exemplo aqui, para que você se lembre desse exemplo. E esse exemplo é sempre para... Eu uso esse exemplo já tem uns 50 anos, estou até precisando de inventar um exemplo novo. Pensa o seguinte. Clube. Vamos imaginar que você foi contratado para trabalhar na portaria de um clube. E aí o seu chefe chegou e falou assim, ó, aqui no clube funciona assim. Você fica aqui na portaria, o sócio chega, te entrega a carteirinha, você olha para a carteirinha, confere a cara do sujeito, a foto da carteirinha, se bateu, você deixa o cara entrar, a carteirinha fica com você na portaria. O cara vai para dentro do clube, nada na piscina, joga bola, brinca, se diverte. Na hora de ir embora, o sócio volta na portaria, você devolve a carteirinha para ele e ele vai embora. Ok? Bom, diante desse cenário, o que nós temos? Você na portaria do clube e uma mesa com trocentas carteirinhas lá. Certo? Vamos supor que o seu chefe chega lá e fala assim, ó, eu preciso saber agora quantas pessoas tem aqui dentro do clube. Fácil. Você pega a pilha de carteirinha e conta. Ó, tem 130 pessoas dentro do clube agora. É a quantidade de carteirinhas que você contou, é a quantidade de pessoas que está lá dentro, certo? Eu falo assim, mas faz um favor para mim, eu quero saber quantas mulheres e quantos homens tem agora dentro do clube. O que você faria para me dar essa informação? Eu imagino que o jeito mais rápido e fácil é você pegar primeiro aquele monte de carteirinha e separar os montinhos, né? Feminino, masculino, vai fazendo os montinhos. Terminou de separar todas as carteirinhas, você tem o quê? 2 grupos. Você tem 2 grupos de carteirinhas. 2 grupos porque a gente está considerando sexo feminino e masculino, certo? Então você tem 2 grupos. Você conta lá um montinho e fala, ó, tem 70 mulheres e 85 homens. Fechou. E se eu falar para você, ó, não, beleza, faz um outro, eu quero saber agora o seguinte, eu quero saber da galera que está dentro do clube, quais fazem aniversário em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, por mês. Porque lá na carteirinha tem a data de nascimento do sócio que está lá dentro do clube. E eu quero saber para você, ó, eu quero saber da galera que está aí dentro, quantos fazem aniversário em janeiro, fevereiro, por mês. Aí você pode fazer o quê? Você pode pegar aqueles 2 montinhos que você fez e embaralhar tudo de novo, porque a separação por sexo já não faz sentido. Então você vai começar a pegar aquele monte de carteirinha e vai olhar pela data de nascimento só o mês. Aí você vai lá e faz um montinho. Opa, esse aqui é de janeiro, esse aqui é de fevereiro. Se você for um cara meio organizado, você vai até colocar em ordem para facilitar, né? Você colocar janeiro, fevereiro, março, né? Na mesa, fica mais fácil. Na hora que você achar um do mês de maio, você já vai procurar o 5º montinho. Fica ali até mais prático. O banco de dados faz algumas coisas assim, quando ele vai no disco buscar as informações. Ele tem algumas técnicas, alguns algoritmos que ajudam o banco do software a buscar as informações de forma mais rápida, tá? Aí, o que você faz? Você faz os montinhos e fala assim, ó, tem 30 que nasceu em janeiro, 22 que nasceu em fevereiro, março não tinha nenhum, né? E assim sucessivamente, você me dá a resposta. Então perceba que todos esses exemplos que eu estou citando são exemplos que, para se resolver, necessita aplicar o conceito de group by. O que é o group by? Grupo por algum critério. Se eu falar para você assim, ó, separa para mim todos os sócios aí de acordo com a primeira letra do nome. Tem 130 sócios. Você vai fazer o quê? Você vai juntar as carteirinhas de novo, pega o primeiro. Zeca, letra Z. Faz um montinho com a letra Z. Pedro.
um montinho, o cara começa com... Tudo isso que eu estou falando para vocês de exemplo, dá para a gente fazer aqui agora. Por exemplo, eu tenho aqui as cidades, ó. Vamos ver o conteúdo da tabela cidades aqui de novo. Ó, Uberaba, Uberlândia, Araxá, Sacramento, Campinas, Igarapava, Jales, Campos, Ubatuba, Nova Ponte, Água Comprida, Pirituba, Cristalina, Catalão e Goiânia. Então aqui, todas as cidades. Vou fazer o quê? Eu vou fazer um group by. Qual que é o critério que eu quero que o software de banco de dados use para separar os dados em grupos? A primeira letra do nome da cidade. Como é que eu pego a primeira letra do nome da cidade? Exatamente. Função left. Então, left, o nome da coluna, eu vou abrir aqui do lado esquerdo para facilitar as colunas aqui, ó. Coluna nome. Então, left, nome, vírgula 1. Então, ó, a função left vai lá no nome da cidade e extrai a primeira letra. E o group by faz o quê? De acordo com essa primeira letra, ele faz aqueles montinhos. O que ele vai fazer? Eu vou até dar uma repetida aqui, ó. Vou voltar isso aqui como é que estava antes. Aqui, ó. Tá a minha tabela aqui de novo. O que ele vai fazer? Vai separar pela letra. Então, Uberaba e Uberlândia vai para o mesmo montinho. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Uberaba e Uberlândia vai para o mesmo montinho. Araxá vai para outro. Sacramento é a letra S. Campinas, com a letra C. Igarapava aqui. Jales é para lá. Campos. Campos vai ficar lá junto de Campinas, com a letra C. Ubatuba. Ubatuba vai ficar sozinha por enquanto, né? Nova Ponte. Nova Ponte? Nossa, gente, nossa, que vacilo. Uberaba, Uberlândia e Ubatuba, tudo com a letra U. Água Comprida, junto com Araxá, né? Cadê Araxá? Araxá está aqui. Pirituba. Pirituba fica sozinha por enquanto, né? Cristalina, Catalão e Goiânia. Ó, 3 com a letra C aqui. Tem alguma outra com a letra C? Sacramento. Ixi, mas para mim pular eu vou... Ah, tem Campinas aqui. Desculpa, Sacramento não. Aqui, ó. Ai, nossa senhora. Tô falando para vocês que eu tô precisando de férias, vocês não estão acreditando? Eu já tô achando que Goiânia é com C. Nossa senhora da Badia. O pessoal de casa, se tá rindo com o microfone desligado, né? Tá certo. Separei certo agora? Vamos ver aqui, ó. Igarapava, Nova Ponte, Pirituba, Goiânia e Jales. Campinas, Campos Cristalino e Catalão, tudo junto. Sacramento separado. Araxá e Água Comprida. E 3, Uberaba, Uberlândia e Ubatuba. Aí, vamos lá executar o comando agora, para depois a gente conferir aqui. Então, o critério de separação, que eu acabei de usar lá para separar as cidades, foi a primeira letra do nome. E o que eu quero como resultado do meu comando? Eu quero essa primeira letra para mim saber que letra é essa, e eu vou contar a quantidade de cidades. Vou contar pelo código. Então, eu vou saber quantas cidades tem com a letra A, com a letra B, e assim sucessivamente. Então, ó, select left nome, vírgula 1, para mim saber que primeira letra é essa, que eu usei lá no group by, vírgula, a quantidade de cidades, e o group by vai fazer aquela separação. Hã? O group by vai fazer isso para nós. Mesmo, a gente tem uma opção depois que a gente vai estudar, que é o order by, que a gente pode colocar na ordem que a gente quiser o resultado. Mas o group by acaba fazendo isso. Como ele tem que fazer aquela separação em grupos, ele faz meio aquilo que eu falei que você faria com os meses lá na mesa da secretaria do clube, lá da portaria do clube, né?
Você coloca 1, 2, 3, 4, 5. Na hora de você achar um 7, é mais fácil de você achar em qual grupo você coloca, se tiver uma ordenação. Vamos executar então aqui. Olha lá, ó. Ele está falando que com a letra A são 2. Será que bateu? Letra A, 2, ó. Araxá e Água Comprida. Deixa eu pegar o meu riscador aqui, adoro riscar de vermelho. Araxá e Água Comprida. Bateu. Ele está falando que com a letra C tem 4. Letra C tem 4. Tá aqui, ó. Campinas, Campos, Cristalina e Catalão. E a letra U são 3, que é Uberaba, Uberlândia e Ubatuba. O resto tudo deu 1. Tá vendo? Então, gente, presta atenção. Que recurso poderosíssimo de banco de dados é esse Group By. Exemplos que eu posso dar para vocês de coisas que certamente existe a necessidade de se fazer e que um recurso como esse do Group By pode facilitar muito a vida do programador na hora de criar o algoritmo. Por exemplo, um gerente de uma loja. Imagina uma rede de lojas, sei lá, Casas Bahia, Eletrozema, essas lojas, certo? Que tem no Brasil inteiro, espalhados em várias cidades. A Havan tem vários estados aí também no Brasil, são várias lojas. Aí você imagina o seguinte, o diretor lá quer um relatório, ele quer saber quanto que vendeu por estado. Quanto que vendeu por estado a semana passada? Olha só, gente, quanto que vendeu por estado na semana passada? Essa frase tem uma série de coisas que você precisa entender. O que é semana passada? É de domingo a sábado da semana passada. Então você tem um intervalo de data que você tem que ir lá nas vendas e separar as vendas que foram feitas dentro desse intervalo de datas. Depois, como é por estado, você precisa de fazer o somatório dessas vendas com o Group By estado. Isso significa o quê? Quando você pega Minas Gerais, pode ter 150 lojas da Havan espalhadas em cidades dentro de Minas Gerais. Então, a função SUM vai somar as vendas, agrupando as vendas pelo estado onde elas aconteceram. Então, você consegue gerar um relatório de vendas por estado, por vendedor. Na loja Havan de Uberaba, eu quero saber quanto que cada vendedor vendeu no primeiro semestre desse ano. Tá percebendo? Onde é que vai o primeiro semestre desse ano? Vai na cláusula where. Certo? Que a cláusula where vai lá nas vendas e falar assim, ó, 1º de janeiro a 30 de junho. Esse é o que me interessa, o resto não interessa. Então a cláusula where separa 1º de janeiro a 30 de junho, que é o primeiro semestre desse ano. Depois vem o Group By, que vai pegar o código do vendedor e separar as vendas por vendedor. Tá vendo? E a gente tem muitos exercícios no site que se utilizam desses exercícios, desses conceitos de Group By. Eu acho que a aula de hoje a gente pode dedicar ela somente ao Group By. Tá todo mundo entendendo, gente? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Galera de casa, alguma dúvida? Tá tranquilo aí? Tá ok, professor. Aqui também, tá sussa? Entendi. Eu acho que se a gente pegar uns exercícios lá do site de exercícios e fizer ali uns 3 ou 4 de 7 ou 8, eu acho que ajuda, né? Deixa eu pegar aqui, então, vamos entrar no sqlweb.com.br. Vou pegar aqui uns exercícios de nível 3 mesmo, deve ter vários. Mostrar o nome das cidades com população entre 150 mil e 500 mil. Isso aqui não tem Group By. É só a população de 150 a 500 mil na cláusula where, para separar as que interessam das que não interessam.
Aqui também não tem grupo by, mostrar o nome dos pacientes quando o primeiro nome for igual a Gislaine. O nome dos tamanhos também não tem. Também não. Excluir a gente ainda não aprendeu. Aqui também não. Nada. Uma hora vai, não é possível. Quantas empresas têm o último dígito? Não, ainda não. Essa aqui também não. Essa também não. Uma hora aparece. Não, lá. Nossa, mas que azar, não vai aparecer nenhuma aqui. Gente do céu. Ó, essa aqui, ó, é um exercício que a gente consegue fazer com o que a gente estudou na aula passada. Mostrar a média da população das cidades. Não precisa de grupo by, porque ele não está colocando nenhum critério para separação em grupos. É simplesmente a média da população das cidades. Se a gente for ver aqui no banco de dados, a tabela cidades está aqui embaixo, com código nome população. Então é simplesmente select AVG populacal from cidades. A tabela se chama cidades, a coluna se chama populacal, que é double. Vamos ver aqui quanto é que dá isso. Deu esse número aqui, que é a média. Se a gente mandar corrigir, resposta correta, tá vendo? Vamos esperar aqui. Vamos achar alguma que precisa de group by. Nossa, se demorar eu vou inventar um exercício lá para o nosso banco. Professor, Oi. talvez deve ter agora no nível 4, né? Deve ter lá. Mas do nível 3 também tem muitas. É porque, como aqui ele sorteia aleatório, eu não estou dando a sorte de aparecer alguma, sabe? Ok. Mas não tem problema não, eu vou criar exercícios com base no nosso banco de exemplo lá. Aqui eu tô com azar, não vai rolar, então vou voltar para cá, tá? E vou criar um exercício aqui, ó. Vamos voltar para nossa tabela de cidades. Vou fazer uma pergunta aqui, ó.
nessa tabela de cidades, já que o site lá não quer sortear um exercício para mim, eu quero saber qual a população da menor cidade de cada estado. Essa é a questão que a gente vai resolver agora. Então, deixa eu voltar isso aqui, deixa eu aproveitar isso aqui. Voltar isso aqui ao original de fábrica. Deixa eu aumentar o zoom aqui de novo. Então, dentro desse banco de dados, a pergunta é a população, a menor população de cada estado. A menor população de cada estado. Lembrando que eu falei para vocês que todas aquelas funções que nós estudamos na aula passada, elas podem ser usadas combinando com o group by. Então, se eu tenho a função min, que pega o menor valor, combinar ela com o group by, o que vai acontecer? O group by separa os dados em grupo e o min vem e pega o menor valor de cada grupo. Consequentemente, eu consigo te falar qual é o estado e a menor população daquele estado. Por exemplo, MG. Eu tenho MG aqui, aqui e aqui. Aqui é 54 mil, aqui é 5.800 de Nova Ponte. Aqui é mais. Então, MG é 5.800, o menor valor. Peguei todas as linhas da tabela cidades, onde tem MG, e o menor deu 5.800. Vamos fazer o comando, e depois que a gente fizer o comando, a gente vem aqui conferir. Então, vamos lá, para ver como é que vai ser isso aqui. Vamos fazer o group by pela coluna estado. E nós vamos mostrar a coluna estado e o min para pegar o menor valor da população. Como eu disse para vocês, todas aquelas funções combinadas com o group by, essa função vai fazer a sua tarefa em cada um dos grupos que o group by separou. Então, com esse group by aqui na tabela de cidades, todas as cidades serão separadas em grupo pelo critério estado. E aí, o min vai vir em cada uma. Então, vamos executar para ver o que vai dar. Executamos. Goiás. Para Goiás, GO, o min achou 54.900. Vamos conferir? Vamos ver. Onde é que tem Goiás? Goiás só tem aqui, ó. Só essas três. Não tem outra. Qual que é menor? 54.900. Então, aqui, ó, o min pegou o menor valor do grupo GO que o grupo by separou. Minas Gerais, 5.800, nós já tínhamos conferido esse valor. Realmente, a menor cidade de MG, é essa aqui com 5.800. As outras todas têm valor superior. Então, o mínimo, né, é 5.800, também bateu. Para Rio de Janeiro, 129.031. Rio de Janeiro, 129.031, só tem essa. Então, é a única. São Paulo, 14.900. Vamos conferir São Paulo. São Paulo tem essa e essa, e acabou. Então, dessas quatro, realmente, 14.900 é o menor valor. Do mesmo jeito que eu fiz min, eu posso fazer max também. E posso fazer, inclusive, no mesmo comando.
max, nós fizemos muito isso na aula passada, max, população, e aí ele vai me dar a menor e a maior de cada estado. Olha lá, Goiás, a menor é 54.900, a maior é 980 mil. Minas Gerais, a menor é 5.800, a maior 530 mil. Vamos pegar outro exemplo. Média, AVG. Vamos trocar de tabela. Vamos sair de cidades e vamos para clientes. Porque na tabela de clientes, apesar da gente ter aqui só 5 clientes, né? Não, mas eu vou fazer aqui na tabela de clientes, vamos fazer um grupo by pelo sexo. Vamos pegar... Ó, vamos primeiro contar quantos clientes tem por sexo. Então, vamos aqui. Vamos deixar as colunas aqui. Então, nós vamos fazer aqui primeiro. Clientes. Group by sexo. Group by sexo, a gente já sabe que o software de banco de dados vai pegar os clientes e separar eles por sexo. Então, se eu pegar aqui e colocar o sexo e contar a quantidade, vou contar usando o CPF, conta a quantidade de linhas. Então, na prática, o que vai acontecer aqui? Ó? Na prática, vai ser isso aqui, quer ver? Vou pegar aqui a tabela de clientes, que só tem 5 clientes. Vou colocar aqui. Tá aí, os 5 clientes. Primeiro, o group by sexo. O que é group by sexo? É um grupo by que vai levar em consideração a coluna de sexo. Então, o que ele vai fazer? F faz um grupo para sexo feminino e um grupo para M. Como na coluna sexo só tem F e M, nós teremos como resultado 2 grupos. E aí, o que vai acontecer agora? O count vai vir aqui contar lá no CPF. Ó. Eu coloquei count usando a coluna CPF. Então, o count vai vir aqui e fazer assim, ó. 1, 2. Então, do sexo M tem 2. Vai vir aqui, ó. 1, 2, 3. Então, do sexo F são 3. Vamos conferir o resultado aqui, ó. Executar. Ah lá. F deu 3, M deu 2. Certo? Vamos ver outras coisas que a gente pode fazer aqui com essa tabela de clientes, né? Aqui não tem muito recurso não, porque são só 5 clientes, é até difícil de... só tem o sexo aqui que dá para fazer group by. O resto não faria sentido, porque cidade, cada um só tem o Zeca e o Ricardo da cidade 1, a cidade repetida, então não faz muito sentido aqui fazer. Letra também está tudo diferente. Aqui eu poderia pegar pelo mês de nascimento, para ver quem nasceu em janeiro, fevereiro e tal, mas também não tem meses repetidos, então aqui essa tabela não está legal de fazer exemplos de grupo by, porque quase não tem dados cadastrados, tá? Vamos dar uma voltada aqui na tabela de cidades. A tabela de cidades ela é mais completa. Deixa eu dar uma copiada nela aqui de novo. Deixa eu só dar uma reduzida aqui para me conseguir pegar ela inteira. Isso.
Pronto. Consegui. Pronto. Tá aí a cidade. Aqui eu tenho uma série de possibilidades, né? Nós já fizemos aqui pela primeira letra do nome, já fizemos pela primeira letra do nome, já fizemos pelo estado. Também é só, né? Porque o resto aqui agora é tudo diferente. Vou fazer mais uma última tentativa nos exercícios aqui. Será que não vai aparecer nenhum? Poxa, quanto azar, hein? Aqui, esse exercício aqui, ó, ele precisa usar essas funções, só que não precisa de fazer group by. O exercício pede mostrar a média da população das cidades. O valor deve ser arredondado com 2 casas decimais. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Não precisa de group by, tá? A tabela de cidades, código, nome e população. Então, select from cidades. Não tem nada na cláusula where, não tem nada de group by. Então, a média. A VG, média da população, populacal. Isso, vírgula no select, só se você tiver mais de um item. Como eu estou colocando um item só, não preciso, né? Se eu fosse colocar um segundo item aqui, eu colocaria a vírgula e colocaria o segundo item. Aí, só que esse AVG aqui, o exercício pede para ter o resultado com 2 casas decimais. Aí tem uma função, a função round. Eu passo para ela o valor calculado pelo AVG e falo para a função round arredondar com 2 casas decimais. Vamos ver aqui quanto é que dá isso? Nossa Senhora! Que média da população mais louca. Olha aqui o tamanho desse número. Jesus, tem cidade aqui. Isso aqui não é de cidade, é de planeta. Vamos ver. Corrigir. Certa resposta. Vamos ver aqui. Quantos livros mais? Não. Não. No nível 3 realmente parece que tem poucos exercícios. Olha isso. E eu achei que ia ter mais. Mostrar o nome das cidades quando o nome não for conjugal, excluir, não é? Quantas pizzas tem código bar? Não vai ter aqui, hein? Que pena. Que pena. Olha, para você ver, não aparece mesmo. Vamos fazer um último exemplo aqui nessa tabela de... Na tabela de clientes. Na tabela de clientes eu tenho o CPF, o código da cidade, o nome, o endereço, o sexo e o nascimento. Então, eu quero o seguinte. Eu quero saber a data de nascimento da pessoa mais velha de cada sexo. Ou seja, de todos os clientes que eu tenho, eu quero saber o sexo e a data de nascimento do mais velho. Essa pergunta ela é complicadinha, porque quando eu falo mais velho, mais te dá a sensação de maior e te induz a usar o max.
Porque o min pega o menor e o max pega o maior. Só que quando a gente fala de data, maior data de nascimento significa mais novo. Menor data de nascimento significa mais velho. Então, para a gente fazer isso aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte. Tabela é clientes. Nós vamos colocar aqui group by sexo. E vamos colocar o sexo. E vamos fazer um min no nascimento. É nascimento? Vamos ver aqui, clientes. É nascimento. Nascimento. Então, a pessoa mais velha, ela tem a menor data de nascimento. Porém, como eu faço o grupo by sexo, vamos reproduzir aqui o que o software de banco de dados vai fazer. Ele vai pegar novamente os clientes. E nos clientes, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar sexo feminino, separa num canto, sexo masculino, separa no outro. Como só tem F e M, como resultado do grupo by, nós temos esses dois grupos aqui. Nesses dois grupos, o que vai acontecer? A função min vai pegar a menor data de nascimento. Então, aqui, a menor data de nascimento é... menor data de nascimento é 23 de fevereiro de 88. Aqui no feminino, a menor data de nascimento é 12/12 de 77. Então, esse é o resultado que a gente vai ter. Vamos conferir aqui. Eita, cadê, gente? Aqui. Vamos executar o comando. Tá lá, ó. Feminino, 12/12 de 77. Feminino, 12/12 de 77. Masculino, 23/2 de 88. Menor data de nascimento do M e a menor data de nascimento do F. Certo? Dúvidas? Galera de casa, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Pode falar. Em relação ao banco de dados, é basicamente só isso. É colocar funções, Tá, ótimo. Não, vamos por partes. Primeiro, na disciplina de banco de dados 1, nós aprendemos a fazer os projetos. Então, existem profissionais que trabalham só com essa parte de projeto e manutenção de banco de dados, que são os DBAs. O cara é responsável por projetar, implementar e manter funcionando. Tá? Isso que a gente está estudando agora, de aprender a fazer select, fazer consulta, trazer as informações, isso é importantíssimo para os desenvolvedores. Porque o cara vai criar um aplicativo, o cara vai criar um sistema, ele vai usar o banco de dados. Então, nessa disciplina de banco de dados 2, o foco maior é para desenvolvedores. Ou seja, isso que a gente está estudando aqui, esses comandos que a gente está testando aqui, isso vai fazer parte dos algoritmos que você vai escrever no seu aplicativo. O seu aplicativo do banco, quando você clica lá no ícone extrato, aparece o quê? Os lançamentos da sua conta. Quando você clicou naquele ícone extrato, o que o algoritmo fez? Mandou um select lá para o banco de dados para trazer os lançamentos da sua conta. O algoritmo recebeu essa matriz com esses lançamentos e organizou isso para te mostrar no aplicativo. Então, isso que a gente está estudando, excelente a sua pergunta, isso que a gente está estudando aqui é a parte do SQL que o desenvolvedor precisa, porque lá nos algoritmos que ele vai escrever, não basta só escrever algoritmo, não linguagem de programação.
A linguagem de programação, ela tem que trabalhar junto com o banco de dados. E esse trabalho se dá através desses comandos que a gente está estudando. Inclusive, na nossa aula de sexta-feira, na disciplina de linguagem 1, mais um pouquinho aí, acho que antes das férias, nós vamos começar já a tentar juntar as coisas. A gente está começando a entender lá o PHP com a página. Por enquanto, vocês perceberam que a gente só tem o PHP e o internauta ali com HTML. Percebe? Então, se é que as aulas vão até 18 de dezembro, mas se não der agora para começar, voltou das férias, nós vamos pegar o PHP e virar para ele conversar no banco de dados. Aí que o negócio fica emocionante, porque o PHP fica no meio. O que o internauta quer? Meu algoritmo vai no banco de dados, traz do banco de dados, devolve para o internauta. Entendeu? Aí começa a fazer mais sentido os sistemas e os exemplos que a gente vai fazendo. Mais alguma pergunta, galera? Sem mais questões? Então, declaro encerrado essa aula de hoje. E aí vocês têm o tempo restante aí para cair matando aqui no SQL Web e tentar fazer os exercícios aí, que é o que vale ponto para a disciplina, certo? Amanhã estaremos de volta nesse mesmo bate-canal e nessa mesma bate-sala aqui do Centro Educacional. Professor, Pode falar. em casa amanhã vai ser presencial e talvez online, né? Exatamente. Eu quero ir até o final de dezembro agora, antes das férias, nesse formato aqui. Direto do laboratório, quem tiver aqui presencial faz presencial, quem não puder vir, acompanha de casa igual vocês acompanharam aí. Ok. Deu certinho aí, pessoal que está em casa? Deu para acompanhar direitinho? Não certinho, professor. É porque aqui hoje eu estou com uma tela só e com uma tela só eu fico mais limitado. Eu vou ver se eu consigo, não sei se para amanhã, mas para as próximas aulas, vou ver se eu consigo botar 2 telas aqui para conseguir uma flexibilidade melhor para vocês aí. Aqui ficou legal. Então falou, galera. Um abraço, até mais. Estou aqui para vocês. Falou, até. Valeu, professor. Até mais.